Capítulo 38. Como os portugueses mandaram de novo um navio buscar-me. Ao 5º mês em que eu estava entre os índios, chegou aí novamente um navio da ilha de São Vicente. É uso dos portugueses viajar pela terra de seus inimigos, bem municiados todavia, e com eles comerciar. Dão-lhes facas e segadeiras em troca de farinha de mandioca, que os índios têm em grande quantidade em algumas regiões. Empregam a farinha para alimentar os numerosos escravos que mantêm suas plantações de cana-de-açúcar. Quando chegam os navios dos portugueses, dirigem-se para ele 1 ou 2 índios numa canoa e alçam-lhes as mercadorias tão depressa quanto possível. Pedem então o que querem em troca, e os portugueses lhe entregam. Enquanto ambos estão no navio, conservam-se algumas canoas cheias de selvagens à distância e observam. Quando a troca comercial termina, remam muitas vezes os selvagens em direção do navio, escaramuçam com os portugueses e atiram-lhes flechas. Depois disto voltam. A guarnição do navio que vinha de São Vicente deu um tiro de canhão, no intuito de que ouvissem os índios de que um navio aí estava. Estes foram para lá e perguntaram por mim, se eu ainda vivia. Responderam que sim. Pediram os portugueses para ver-me. Tinham um caixão cheio de mercadorias que trazia meu irmão, francês também, o qual se achava a bordo com eles. Um francês que se encontrava no navio português, por nome Cláudio Mirande. Tinha mesmo sido meu camarada antigamente. Apontei-o então aos selvagens como meu irmão, dizendo-lhes que ele talvez estivesse no navio e perguntasse por mim, pois já havia aqui estado em uma viagem. Desembarcaram do navio em terra e narraram-me que meu irmão viera de novo e trazia-me um caixão cheio de mercadorias e queria muito ver-me. Disse eu então. Conduzi-me para lá perto, para que possa falar com meu irmão. Os portugueses não nos entendem. Quero recomendar-lhe, quando estiver de volta, que dê parte ao nosso pai, para que venha com o navio buscar-me e traga muitas coisas. Concordaram com isto, mas receavam que os portugueses pudessem entender-nos, pois pretendiam, por volta de agosto, efetuar uma grande expedição guerreira na região de Bertioga, onde me haviam capturado. Como eu lhes conhecia todos os planos, temiam que pudesse atraiçoá-los, relatando alguma coisa. Porém, retruquei. Não, nada vou contar, e os portugueses não entendem a língua minha e de meu irmão. Então remaram, conduzindo-me até a distância de uma pedrada do navio, nu, como sempre andava entre eles. Dirigi-me a gente de bordo, dizendo: O Senhor Deus esteja convosco, queridos irmãos. Apenas um de vós fale comigo. Dizei que sou um francês e nada mais. Precipitou então um deles, João Sanches, um biscainho que eu conhecia bem, e falou: Meu querido irmão, viemos com este navio por tua causa. Não sabíamos se vivias ou estavas morto, pois o primeiro navio nenhuma notícia trouxe de ti. Agora nos ordenou o comandante Brás Cubas em Santos que indagássemos se ainda estavas com vida. Conhecendo que ainda vives, precisamos saber primeiro se os índios querem vender-te. Se não querem, precisamos capturar alguns deles, a fim de resgatar-te. Respondi: Possa Deus compensar-vos por essa ação, na eternidade, pois aqui estou em grande angústia e sofrimento, e ainda não sei o que de mim vão decidir. Já me teriam devorado certamente se Deus não o tivesse impedido de maneira especial. Disse-lhes ainda: Não me venderão também. Não vos ocorra, entretanto, a ideia de dizer outra coisa senão que sou um francês, e dai-me, pelo amor de Deus, algumas mercadorias, facas e anzóis. Isto fizeram. Um dos selvagens dirigiu-se num bote até o navio, indo buscar as coisas. Quando vi que os índios não me permitiam falar mais tempo com os portugueses, disse: Acautelai-vos bem. Os selvagens planejam de novo uma expedição guerreira contra Bertioga. Retorquiram que os seus índios também se preparavam muito e atacariam justamente a aldeia na qual me conservavam prisioneiro. Devia eu apenas manter bom ânimo. Deus disporia todas as coisas pelo melhor. Que eu visse bem que em nada me podiam ajudar. Sim, disse eu, como mereço isso pelos meus pecados, é melhor que Deus aqui me castigue do que na vida eterna. Rogai a Deus para que me tire desta aflição. Recomendei-os então ao Senhor Deus. Queriam ainda conversar mais comigo, mas os nativos não me permitiram por mais tempo entreter-me com eles, e voltaram comigo para as cabanas. Aí tomei as facas e os anzóis, e dei-lhes dizendo: Todas essas coisas deu-me meu irmão, o francês. Perguntaram tudo o que havia ele conversado comigo. Respondi que havia ordenado ao meu irmão que devia tratar de escapulir-se dos portugueses, viajar para nossa pátria e voltar em um navio com muitas mercadorias para vir buscar-me. Pois eles, os índios,
Eram gente ordeira e tratavam-me bem. Por isso, desejava recompensá-los quando o navio viesse. Precisava eu enganá-los deste modo, sempre o melhor possível, e isso muito os agradou. Depois deste fato, se entrediziam: ele deve ser mesmo um francês. Queremos tratá-lo melhor daqui por diante. Assim, vivi eu mais algum tempo entre eles, persuadindo-os para que me tratassem bem, pois logo um navio viria por minha causa. De quando em quando me levavam também à floresta, e havia de ajudá-los se tinham algum que fazer. Capítulo 39. Como os nativos tinham consigo um escravo que de contínuo me caluniava e que teria apreciado se me houvessem matado logo. Ele próprio foi morto e devorado em minha presença. Entre os índios vivia um cativo da tribo dos Carijós, que também eram hostis aos amigos dos portugueses. Tinha sido servo destes, mas fugira, e os selvagens não matam ninguém que se refugie entre eles, a menos que cometa algo de invulgar. O fugitivo é considerado como escravo e deve servi-los. Este Carijó, que havia já 3 anos vivia entre os Tupinambás, contou que me tinha visto com os portugueses e que eu atirara muitas vezes sobre aqueles, quando os mesmos lá haviam estado em suas expedições guerreiras. Os portugueses tinham, alguns anos antes, morto a tiro um dos chefes dos Tupinambás, e o Carijó afirmava que eu fora o atirador. Insistia continuadamente com os índios para que me matassem, pois eu era o verdadeiro inimigo. Ele o havia visto. E mentia nisto tudo, pois que já estava havia 3 anos entre os Tupinambás, e apenas 1 ano se tinha escoado desde a minha chegada a São Vicente, de onde ele havia fugido. Pedia eu sempre a Deus que me protegesse contra esta calúnia. No ano de 1554, por volta do 6º mês de meu cativeiro, ficou o Carijó doente, e seu amo pediu-me para ajudá-lo a fim de que sarasse e pudesse apanhar caça para obtermos alguma coisa que comer. Pois eu sabia bem, disse o seu amo, que ele me daria uma parte se o Carijó lhe trouxesse caça. Se porém eu achasse que o escravo não sararia, queria mandá-lo de presente a um bom amigo, para que o matasse e obtivesse uma alcunha com isto. Os índios têm dentes de um animal, que chamam paca. Afiam bem um destes dentes e com ele cortam o lugar da pele onde o sangue se acumula. Brota então o sangue como quando se sangra alguém. Estando o Carijó doente já havia 9 ou 10 dias, tomei um dente de paca e quis sangrar-lhe a veia mediana. Não pude abri-la, porém, pois o dente estava muito rombudo. Os demais nos rodeavam. Vi que era inútil e retirei-me. Então me perguntaram se ele ficaria são de novo. Respondi que nada tinha conseguido, como bem haviam visto, e disseram: vai morrer, queremos matá-lo antes que morra. Ao que retruquei: não façais isto, talvez venha sarar. De nada valeu, porém. Arrastaram-no diante da choça do chefe Guaratinga, e 2 o mantiveram, pois estava tão doente que não percebeu o que queriam fazer dele. O homem a quem haviam incumbido da matança veio e deu-lhe uma pancada na cabeça, que fez saltar os miolos. Depois o largaram em frente da choça e queriam comê-lo. Adverti que não deveriam fazê-lo. Tratava-se de um homem que ficara doente, e eles podiam igualmente adquirir a doença. Não sabiam então o que fazer, até que chegou um homem da minha cabana e gritou às mulheres que deviam acender o fogo perto do morto. Decepou-lhe a cabeça, pois o Carijó tinha só um olho e tinha má aparência, por causa da moléstia que tinha tido. Atirou fora a cabeça, chamuscando a pele do corpo sobre o fogo. Picou-o depois, repartindo-o com os outros em partes iguais, como é usado entre eles. Consumiram-no todo, menos a cabeça e tripas, das quais tiveram nojo, porque estava doente. Andei por todas as choças. Numa assavam os pés, noutra as mãos, na terceira pedaços do corpo. Então lhes narrei como o Carijó, que aí assavam e iam comer, sempre me caluniara, e lhes havia dito que eu matara a tiro alguns de seus amigos, enquanto eu estivera junto aos portugueses. Isto era mentira, e ele nunca lá me havia visto. Sabeis bem, pois, prossegui, que ele havia estado alguns anos entre vós, e nunca estivera doente. Agora, porém, o meu Deus ficara irado por causa da calúnia que ele tinha espalhado contra mim. Fê-lo adoecer e nascer em vosso espírito a ideia de matá-lo e comê-lo. Assim, agirá o meu Deus com todos os maus que me fizeram ou me façam sofrer. A estas palavras se atemorizaram muitos dos índios, e agradeci ao Deus Todo-Poderoso por mostrar-se para comigo, em tudo tão grande e tão benigno.
Portanto, peço ao leitor que queira considerar o que escrevo. Dou-me a este trabalho não pelo prazer de escrever alguma coisa nova, mas exclusivamente para trazer à luz os benefícios que Deus me prestou. Entre mentes chegou o tempo em que queriam levar a efeito a guerra para a qual desde 3 meses se vinham preparando. Esperava eu sempre que nessa ocasião me deixassem em casa com as mulheres, quando partissem. Pretendia fugir então durante sua ausência.